Oi, gente, nós estamos falando sobre o despertar da igreja. Então, agora nós vamos falar sobre os pontos para nós trazermos esse despertar. Então, o despertar da igreja é o arrependimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. O Senhor está falando, se o povo dele se humilhar, orar, se arrepender, ele ouviria do céu, perdoaria pecados, salvação de almas, e sararia a terra, transformação social. Primeiro passo para nossa geração ver o poderoso avivamento é o arrependimento. Não simplesmente como uma emoção ou pessoas vindo no altar chorando, apesar isso ter o seu valor. Não estou falando que isso não é importante, mas a palavra arrependimento significa metanoia, é uma mudança de mentalidade. Em Mateus 4, 16, 17, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Nós vemos trevas e luz do contraste. Aos que estavam na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus pregou dizendo: arrependei-vos, mude a sua mentalidade, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, se arrepender dos nossos maus caminhos, começando pela igreja, para ver um grande despertar dos santos. Eu amo uma passagem muito conhecida que fica lá no livro de Joel, você conhece certamente, Joel capítulo 2, versículo 28, nós oramos sobre isso, clamamos sobre isso, falamos, cantamos louvores sobre isso, claro que isso tem o seu valor. Joel 2:28, e acontecerá depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Essa aqui é a profecia de Atos capítulo 2, quando ele se levanta e disse: nós não estamos bêbados. Isso foi profetizado por Joel. Nós oramos pelo derramar do Espírito Santo, nós temos que fazer isso, mas esquecemos de duas palavras. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Joel 2, ele está falando de arrependimento, de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, de uma geração se afastando dos seus maus caminhos e buscando o Senhor. E depois disso, derramarei seu espírito sobre toda a carne. Então, sempre que acontece um derramar do Espírito Santo, ele é precedido por uma igreja, um povo que se arrependeu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Atos capítulo 3, 19 e 20 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Nós queremos esse tempo de refrigério, mas nós não abraçamos o tempo de arrependimento e de conversão genuína. Então, o primeiro ponto de um avivamento é sustentável. Do despertar dos santos é o arrependimento. Nós entendemos que a igreja tem autoridade, independendo da escuridão lá fora, nós nos arrependemos. E o segundo ponto é a volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Em Apocalipse, capítulo 2, eu amo o livro de Apocalipse, porque ele tem uma revelação de João quando ele estava na ilha de Patmos. Apocalipse 2, né, versículo 2, ele fala o seguinte da carta para aquilo que o Senhor estava falando para a igreja de Éfeso.
Eu conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar o que são maus, e tem provado o que dizem que são apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, tem suportado e tem paciência por causa do meu nome, trabalhastes e não desfalecestes. Então ele tá falando, vocês trabalham muito bem, vocês têm suportado os momentos de dificuldades, vocês estão confrontando os mentirosos, aparentemente uma igreja que está muito bem. Mas lá no versículo 4, a palavra de Deus diz, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Sempre que existe uma temporada de avivamento, a igreja passa por essa temporada de arrependimento e o primeiro amor volta a queimar nos corações do santo. O que é o primeiro amor? Esse comportamento exemplar, que eles tinham, que eles continuavam preservando a obra do evangelho, exortando para todos as suas maldades, os falsos líderes, mesmo assim, eles faltavam da ausência do amor, da presença de Deus, que é um desvio de conduta. Por isso nós precisamos nos arrepender. O primeiro amor, ele pode ser caracterizado por 3 partes. A primeira, ele vai ser a igreja adoradora, uma igreja que se lança aos pés de Jesus. Aquele contraste de Marta e Maria, enquanto Marta fazia, não tem nada errado de servir e trabalhar. Mas Maria, ela estava sentada nos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. O problema não é servir, o problema é servir sem ouvir o que o mestre está falando. Serviço sem intimidade nos leva a um ativismo. Então Maria, ela estava se preocupando com as palavras de Jesus. Nós podemos resumir o primeiro amor em paixão e adoração, por oração. Nós vemos que em vários momentos que Jesus estava em Lucas capítulo 5 em Cafarnaum, vendo milagres, maravilhas, e Jesus, ele parava tudo que estava fazendo e ele ia para lugares solitários orar. Então Jesus estava deixando os enfermos, multidões que tanto precisavam dele para orar. Então, quando nós vemos que Jesus abria a mão da multidão para orar, nós sabemos que a presença do Pai era mais importante do que o avivamento. Eu amo o avivamento. Isso é muito bom, esse avivamento sustentável, mas nós, como geração, nós não podemos amar mais avivamento do que a presença de quem aviva. Jesus está deixando simplesmente para ficar com o seu Pai. Quando eu estou falando de oração, eu estou falando de uma geração, não estou falando de uma oração religiosa, mas uma oração que está constantemente conectada com o Pai. Nós encontramos poder nessas orações. Os discípulos viram para Jesus e falam, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Ele não pede para ensinar, pregar, a expulsar demônios, mas eles dizem, ensina-nos a orar, porque se nós aprendemos a orar, a nossa geração, quando nós aprendemos a orar, todos os frutos do ministério de Cristo serão naturais, terão fluidos dessa intimidade que você vai ter com Deus. Vai ter paixão por adoração, pela oração e paixão pela palavra. Quando o salmista diz, esconde tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus disse em João capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então é impossível nós amarmos o Senhor e chamar pelo avivamento e não ter um apreço pela sua palavra.
pense reflita nesses 3 pontos que eu coloquei aqui, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!